Bom dia, RPGista, aqui é o Leonardo Chaba e hoje vou contar pra vocês uma história pra lá de incrível, em que um jogador, naquela força de vontade, acabou me surpreendendo quando eu queria surpreendê-los. Às vezes acontece, e a história vai servir também pra falarmos um pouquinho de aventuras que começam de um jeito, mas que terminam de outro. E aí você já me pergunta: "Hey, Léo, mas que diabos você quer dizer com isso, meu bom homem?" Bem, é que nessa história eu quis fazer algo de diferente, algo que ocorre em algumas histórias de fantasia ou de ficção científica, em que os leitores ou os jogadores acham que a ambientação do RPG ou daquela história é uma e, ao longo do tempo, descobrem que a ambientação é outra. Deixe-me esclarecer. Meu grupo jogava um GURPS medieval, bastante realista até, de cavaleiros e guerras entre dois povos, com muralhas, etc. Pra quem não conhece, já falei do GURPS por aqui. É um sistema genérico de RPG que nos permite jogar os mais variados tipos de ambientação. E nesse caso, por muitas sessões de jogo, tivemos um RPG bem medieval, com seus castelos, cidades e fortalezas. Um RPG mais sujo e mais realista, sem magia, mas a realidade daquele universo era outra. E essa era a grande surpresa que viria após algum tempo. E é uma surpresa bem legal, especialmente porque só poderia vir mais adiante no RPG, depois de muitas e muitas sessões, e isso certamente pegaria os jogadores desavisados. Pois bem, eu ia fazer uma troca de um sistema medieval para um sistema de ficção científica. Uma sociedade esquecida ia aparecer, uma sociedade mais avançada, com naves espaciais, trajes de combate e tudo mais. E claro, isso já tinha sido pensado desde o começo, e é algo que eu já fiz algumas vezes até. Se trata de uma ferramenta de contação de histórias bem diferente e bem legal. E confesso que foi muito inspirada por um livro que eu li, mas que eu não vou indicar aqui porque eu não considero tão bom. E pra não dar spoiler também, né? Mas agora, no meio desse livro, havia essa mistura inesperada de fantasia e de ficção. Uma mudança no que tinha sido proposto inicialmente. E disso eu gostei muito. E é exatamente o que eu pretendia fazer na minha aventura, embora isso seja difícil de se aplicar em um RPG. Aconselho a quem for tentar algo parecido, pensar nisso desde o começo, deixando alguns rastros interessantes pelo caminho para que a mudança repentina faça sentido. Se você tentar colocar isso no meio de um RPG, acho que a mudança não vai ficar muito boa. Mas enfim, esse RPG continha 3 personagens de 3 jogadores, mas apenas um deles vai ser o foco da nossa história. E esse era o menino Lear, que talvez até apareça em alguns dos meus futuros livros. Ele era um jovem ainda, que basicamente não conseguia mentir. Era um defeito, colocado usando o sistema do GURPS. E ele ainda tinha corpo grande, que lhe dava algumas vantagens e outras desvantagens. Mas ele era um camponês muito corajoso, muito grande e muito forte para sua idade. Meio bobinho, mas que lutava com seu machado junto com seus amigos para sobreviver. Nessa altura do RPG, eles já tinham passado por uma academia de cavaleiros e uma série de outras aventuras. E nesse ponto, eles defendiam a muralha do reinado deles do ataque de um reino vizinho. E era exatamente aqui que eu finalmente os surpreenderia de vez. E como eu faria isso? No meio do combate, a planície em que a luta ocorria iria se abrir e isso geraria espanto, fazendo com que o exército de Kilir fazia parte parasse. Tratava-se de uma rampa tecnológica disfarçada, e de lá de dentro sairia um homem do exército inimigo utilizando um traje de combate. E com o traje, pelas regras do GURPS, o homem seria basicamente imbatível a lutar contra armas medievais. Elas simplesmente não conseguem fazer nada contra aquele tipo de armadura. Ainda mais que eu tinha colocado ainda um mini campo de força. E foi isso que aconteceu. E foi bem engraçada a surpresa dos jogadores quando eu narrei aquilo tudo que ocorria. Eles ficaram surpresos e empolgados. Mas foi aí que eu me surpreendi. Minha ideia era que o homem do traje basicamente varresse o campo de batalha e obrigasse os exércitos, assim como os jogadores, a baterem em retirada. Mas aí veio Lear, ou melhor, o seu jogador, que decidiu atacar. Ele não estava lá muito feliz em fazer isso, mas era o que o seu personagem faria, com toda a sua bravura e pureza. E ele o fez, e rolou os dados. E acabou que tirou 1, 1 e 1, ou seja, um sucesso fulminante no GURPS, que lhe permitiria fazer algo extraordinário. Porém, isso ainda não significava quase nada, já que quase todos os efeitos de sucesso fulminante, se rolarmos em sua tabela, não ajudariam muito Lear a penetrar no traje de combate do adversário. Então, o sucesso significaria um acerto inútil, digamos assim,
que passaria pelo campo de força e não causaria dano. Mas foi aí que o inesperado aconteceu. Na tabela, o que foi rolado por causa do sucesso foi que Lir ignoraria toda e qualquer resistência do seu adversário, ou seja, o golpe, por algum motivo, perfuraria completamente a armadura e acertaria em cheio o homem lá dentro. E bem, com a força que Lir tinha e com o sistema realista do GURPS, uma machadada era mais do que suficiente para matar o homem dentro do traje. E aí, eu tive que narrar a cena épica. Bem, você passou por trás da linha de infantaria e começou a correr por uma enorme pedra. O homem, naquele estranho traje, não viu você e você deu um salto gigantesco em sua direção, colocando toda a força do seu corpo no machado. Mas quando você já estava bem perto, uma força estranha para você, ali mesmo, no ar, pressionando seu tórax em uma dor lancinante. Dava para sentir as costelas apertando seu pulmão, causando uma dor horrível. Mas você não desistiu. Você olhou para os corpos em volta, corpos de amigos seus, de companheiros de batalhas, de pais, de mães, de irmãos, de irmãs, e vendo cada um deles ali, você fez com que cada músculo do seu corpo usasse o máximo da força que ele tinha. E de repente, você passou pelo campo de força, colocando os pés no chão. A força que você fazia era extraordinária. O homem do traje se virou assustado, mas você girou o seu corpo com toda a força e cravou o machado no traje, perfurando em um ponto mais fraco e acertando em cheio a lateral do peito do seu inimigo. Para surpresa de todos, ele caiu, morto. Pois é, e para completar, o homem não passou nos testes necessários e desmaiou, sangrando até a morte. E foi aí que eu tive que rever todos os meus conceitos. Afinal, isso me forçou a mudar tudo o que eu tinha pensado. Agora, eles tinham basicamente um traje de combate e puderam entrar também com seu exército no galpão tecnológico abandonado de onde o homem tinha vindo. E ali eles começaram a desvendar um monte de coisa que eu só revelaria bem mais pra frente no RPG. E assim, eles ficaram surpresos, mas eu também. E tivemos que migrar para um tipo de aventura que eles não tinham sequer imaginado. Enfim, espero que tenham gostado da história e até o nosso próximo programa. Um grande abraço, pessoal!